história complexa de uma mãe e um filho que são separados no nascimento pelo próprio pai, que passam a vida sem saber da existência de um e de outro. Sem saber que são mãe e filhos, se conhecem depois de muitos anos e se apaixonam. Uma representação da trágica lenda grega do complexo de Édipo. E foi interpretando os papéis de Jocasta e Édipo na novela Mandala, de 1987, que Vera Fischer e Felipe Camargo se conheceram e começaram um dos relacionamentos mais polêmicos dos anos 80 e 90. Olá, amizades! Sejam bem-vindos ao meu canal Fundo do Baú. Nesse vídeo, a gente vai relembrar uma das batalhas judiciais mais marcantes dos anos 90 no mundo dos famosos aqui no Brasil. A batalha pela guarda do menino Gabriel, filho dos atores Felipe Camargo e Vera Fischer. Então pega a pipoca e vem comigo, porque essa é mais uma história do Fundo do Baú. Bom, amizades, e antes da gente relembrar mais uma história polêmica do mundo dos famosos nos anos 90 e 2000, eu quero te pedir para deixar agora o seu like, porque se esperar pro final do vídeo você esquece. Aproveita que você tá aí e já segue o canal, porque se você curte relembrar todas essas polêmicas e fatos históricos da cultura pop dos anos 90 e 2000, tanto do Brasil quanto do exterior, aqui o Fundo do Baú é o melhor canal para você reviver essas memórias do passado. Bom, e pra gente entender a briga na justiça pela guarda do Gabriel, vivida pelo Felipe e pela Vera, a gente precisa relembrar como foi essa história de amor que eles viveram, extremamente conturbada, regrada a muita droga e violência, que durou 7 anos. O ano era 1987 e a novela Mandala estreava no horário das 20 horas, o mais nobre da TV brasileira, e com um elenco de grandes estrelas. Na novela, a Vera Fischer vivia o papel da Jocasta, o Felipe Camargo do Édipo, o ator Perry Salles, que na época era casado com a Vera Fischer e pai da primeira filha dela, Rafaela, também fazia parte do elenco. Ele era o personagem Laio, que era esposo da Jocasta e pai do Édipo. O Laio era um personagem que acreditava muito no esoterismo, e ao saber da gravidez da Jocasta, ele vai se consultar com um amigo que é esotérico. E nas previsões do amigo dele, ele descobre que esse filho que vai nascer vai se apaixonar pela própria mãe e matar o próprio pai, que é o Laio. Assustado com o que o amigo conta pra ele, o Laio resolve separar a criança da Jocasta e levá-lo para bem longe, levá-lo para adoção. E a Jocasta então fica pensando que o filho morreu ao nascer. Tem uma passagem de tempo e na segunda fase, os personagens o Édipo, já adulto, conhece a personagem da Jocasta, que é sua mãe, e eles, sem saber que são mãe e filho, se apaixonam. A história em si só é bem complexa e polêmica, e é no meio desse ambiente que Vera e Felipe se conhecem e se apaixonam. Então, a Vera se separa do Perry Salles, que era seu marido havia 15 anos, para iniciar o seu romance com o Felipe Camargo, que era 11 anos mais novo que ela. E a paixão entre Vera e Felipe foi intensa e muito louca. Nessa época, a diferença de idade entre eles causava um certo distanciamento ali na realidade do dia a dia entre a Vera e o Felipe. E ela se sentiu na necessidade de entrar de cabeça no universo dele, né? Que era um universo mais jovem, com pessoas que tinham um comportamento diferente do comportamento que ela levava até aquele momento em que ela conheceu o Felipe. Em uma entrevista a um podcast recentemente, a Vera contou que na época, né, ela levava uma vida assim ao lado de pessoas mais velhas, inclusive o próprio marido dela, o Perry Salles, era 12 anos mais velho que ela. E ela disse que vivia no meio de pessoas intelectualizadas, que vivia uma vida muito tranquila, não se expunha, era mais aquela vida ali de focada na carreira e em cuidar da família, porque na época ela tinha a Rafaela, né, que era a filha dela, com o Perry, que era pequenininha. Então ela vivia um ambiente muito mais tranquilo, né, sem excessos. E aí quando ela passa a conviver com o Felipe, ela começa a conviver com pessoas que levam uma vida completamente diferente da dela, né, um pessoal que frequentava baladinha, que era mais descolado, assim, um outro mundo pra Vera. E junto dessa nova realidade veio um elemento ali explosivo para a vida do casal, que foram as drogas. O Felipe, ele já era usuário de drogas, e Vera contou que passou a usar cocaína para acompanhar o parceiro ali, o companheiro dela, nessas aventuras aí do dia a dia deles. E ela contou que na época era muito fácil, tanto receber quanto comprar droga, que qualquer lugar, boate, essas festas mais badaladas, era fácil conseguir. E ela disse que na época ela gostava da sensação que ela sentia quando usava droga, que ela disse que ficava feliz, que dançava.
E junto de toda essa situação vieram as brigas de casal e também a falta de comprometimento com o trabalho que eles tinham na televisão. Inclusive, em 1994, eles faziam uma novela juntos e eles foram ambos afastados da produção por conta de faltas e de polêmicas, de brigas constantes deles, que estavam sempre estampados nas capas de jornais e revistas. Em uma entrevista falando sobre a época em que vivia com o Felipe Camargo, a Vera deu a seguinte declaração: antes do Felipe, eu tive uma vida tranquila. Era uma vida mais intelectual, de trabalho, mais de filhos. Eu não abusava tanto. Aí eu tive que ficar abusada, porque eu tive que conviver com gente muito mais jovem do que eu. E o que os jovens faziam, eu tinha que fazer também. Senão, eu era um peixe fora d'água. O relacionamento que começou no ano de 1988 passou a ser foco constante da imprensa, muito motivado por conta das brigas do casal, que sempre eram escandalosas e acabava sempre indo parar nos ouvidos dos jornalistas que publicavam notícias de celebridades. Em 1989, um primeiro registro na imprensa de uma briga que aconteceu entre o casal. A Vera, ela foi atropelada por um táxi, quebrou o nariz, segundo fontes, porque estava fugindo de uma briga que estava tendo com o Felipe num restaurante que eles estavam no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Em 1990, o Felipe saiu da casa de Vera e pegou seu carro em alta velocidade, acabou se envolvendo num acidente de trânsito que matou na época um estudante de 21 anos. Mais tarde, o Felipe foi inocentado de qualquer responsabilidade em relação a essa morte. E em março de 1991, mais um escândalo. O Felipe foi internado no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, com uma perfuração no abdômen. Na época, várias versões surgiram sobre a história, mas a própria Vera Fischer contou o que de fato aconteceu. No ano de 2009, ela lançou a sua autobiografia, Um Leão por Dia, e ela contou que ela mesma perfurou o Felipe com um caco de vidro depois de mais uma das brigas homéricas que eles tiveram e depois dele ter quebrado o braço dela nessa briga. Por conta desse incidente, o Felipe não pôde integrar o elenco da novela O Dono do Mundo. Em 1992, mais uma briga escandalosa ganhou as manchetes das fofocas sobre celebridades. Vera e Felipe estavam numa boate gay na cidade de Campinas, em São Paulo, durante uma excursão da peça de teatro que eles faziam juntos na época, e Felipe teria revidado um tapa na cara que Vera teria desferido contra ele. Por conta de mais esse incidente, quase que a Vera Fischer não assume o papel que foi escrito para ela na novela Perigosas Peruas. Em 1994, mais um escândalo que acabou prejudicando a carreira dos dois. Eles, na época, faziam parte do elenco da novela Pátria Minha e, por conta das constantes brigas, eles rotineiramente faltavam ou então chegavam atrasados nas gravações. E também, Vera não tinha uma boa relação com o seu parceiro de cena, Tarcísio Meira, e houve muitos desentendimentos entre eles, inclusive Vera teria xingado o Tarcísio. E por conta disso, a Rede Globo resolveu afastar os dois definitivamente da novela e o autor, Gilberto Braga, teve que escrever um novo final para os personagens, matando os dois e o incêndio que aconteceu na novela. Em 1995, a conturbada relação chega ao fim e eles iniciam uma batalha judicial pela guarda do filho deles, Gabriel, que tinha nascido em 1992 e tinha só 3 anos de idade na época da separação dos pais. Segundo Vera contou em muitas entrevistas, ela e Felipe se amavam muito, mas eles também eram pessoas muito ciumentas e brigavam constantemente. E o fator droga acabava potencializando essas brigas que viravam muitas vezes agressões físicas muito sérias. O Felipe, diante de todas essas perdas que estavam acontecendo na vida dele, tanto profissional quanto pessoal, ele percebeu que não dava mais para continuar naquele caminho ali e ele foi buscar ajuda para se libertar do vício em drogas. E aos poucos ele começou a se recuperar e se reerguer, inclusive profissionalmente. Já a Vera, ela não teve a mesma sorte do Felipe, né? O vício em drogas acompanhou ela durante muitos anos. Mesmo depois de separada, ela continuou ali vivendo naqueles mesmos lugares onde a droga e a bebida eram muito fáceis de ser encontradas, né? Era rotineiro a Vera ser fotografada muitas vezes alteradas, embaladas, em festas, e essas fotos eram um prato cheio para rechear as páginas de fofoca de jornais e revistas de celebridades.
Dia 3 de setembro de 1997, a Vera foi internada na CTI de um hospital particular no Rio de Janeiro, supostamente por ter sofrido uma overdose. Na época, a equipe dela garantiu que ela se internou para tratar uma crise de faringite. Por conta dessa situação, o Felipe Camargo entra na justiça para conseguir uma liminar que desse autorização para ele levar o Gabriel junto com ele para a capital do Brasil, Brasília, onde ele estava filmando um trabalho. Na época, ele disse que uma das motivações era ajudar a Vera a se cuidar e a ficar de boa para depois poder cuidar do Gabriel. Mas ele aproveitou que tinha conseguido essa liminar na justiça para levar o Gabriel e entrou com um pedido provisório de guarda do menino que foi concedido pela justiça. Na época, a juíza Vera Maria Soares da Silva, da 10ª Vara de Família do Rio de Janeiro, explicou na sua decisão que, por conta da vida inconstante que Vera levava, estava faltando tranquilidade e paz para a vida do garoto. Na época, a Vera ficou muito abalada com a decisão e resolveu se internar numa clínica de reabilitação para provar para a justiça que ela estava se cuidando e que teria condições de cuidar do seu filho. A decisão da época, inclusive, proibia Vera de ficar com Gabriel sem que ela fosse monitorada. E o ano de 1998 para a Vera foi muito difícil e de muitas perdas e derrotas na justiça. Depois de ter ficado 2 meses internada, ainda no ano de 1997, ela deveria ter retornado à clínica para continuar a segunda fase do tratamento, coisa que ela não fez. E além de tudo, ela concedeu uma entrevista e fez uma sessão de fotos para uma revista de famosos, posando com o filho Gabriel. A juíza entendeu que a Vera descumpriu as determinações de não expor a imagem de Gabriel. Por conta disso, a juíza subiu uma liminar proibindo Vera de ver o Gabriel. Logo em seguida da divulgação dessa entrevista, ela acabou perdendo o direito de ver o Gabriel e se internou novamente na clínica para dar andamento ao tratamento que ela já havia iniciado em 97. Para vocês verem como essa história era muito polêmica e ela tomava muita atenção da imprensa e do público, né? Até no Jornal Nacional teve uma matéria falando sobre a perda da guarda do Gabriel e a internação da Vera na clínica de reabilitação. A atriz Betty volta a se tratar numa clínica para dependentes químicos do Rio de Janeiro. Ela decidiu recomeçar o tratamento depois que foi proibida pela justiça de receber as visitas do filho. Logo em seguida, o advogado dela entra com uma liminar e consegue que Vera retome as visitações a Gabriel pelo menos 2 vezes por semana. Alguns meses depois, uma nova audiência havia sido marcada para mais uma fase de discussões e avaliações de como ficaria a guarda do Gabriel. A Vera faltou a essa audiência e o seu advogado alegou que ela teve um acidente doméstico, por isso não compareceu. Logo em seguida, foi divulgado que ela teve uma crise de depressão e resolveu se internar voluntariamente numa clínica na cidade de Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. Em outubro de 1998, a juíza do caso resolve retirar integralmente a guarda de Gabriel de Vera e passá-la definitivamente ao pai, Felipe Camargo. Em maio de 1999, mais uma derrota. A justiça não concedeu a Vera o direito de Gabriel pernoitar com ela nos dias em que tinha direito de visitá-lo. Ela foi considerada mais uma vez como uma conduta inadequada para a criação do seu filho por ter se internado 3 vezes nos últimos anos para fazer tratamento contra o vício de drogas. Na época, o advogado da Vera, Antônio Carlos Amorim, achou a decisão judicial exagerada e disse mais. A justiça brasileira não vê em Vera Fischer uma mulher trabalhadora que atua em novelas e teatro, e sim como a pior mulher do Brasil. Bom, e a verdade é que a Vera sofreu muito, né, com o vício em drogas. Na tentativa de se tratar, ela acabava ficando muito exposta por ter uma vida pública, né, muito exposta. Então, aos olhos da justiça, sempre foi desfavorável para ela conseguir ter a guarda do Gabriel, até mesmo uma guarda provisória ou manter ali as visitas regulares. Uma virada na vida de Vera acontece a partir do ano de 2000, quando ela é escalada pelo ator Manuel Carlos para viver a protagonista Helena na novela Laços de Família. A novela faz um estrondoso sucesso, Vera tem um grande destaque e ganha, inclusive, muitos prêmios por conta da sua atuação. E ela parecia estar muito bem disposta, levando uma vida mais regrada, evitando excessos e exposições públicas e tentando manter uma relação de cordialidade e de equilíbrio com o ex-marido Felipe Camargo. E a disputa na justiça seguiu até o ano de 2004, quando Gabriel completou 12 anos, a idade mínima que a justiça considera ouvir do menor qual é a vontade dele. Na época, o Gabriel fez a melhor escolha que ele considerava para ele, que era dividir o seu tempo entre o pai e a mãe, enfim, encerrando uma batalha judicial
de quase 10 anos, que deixou muita gente machucada, principalmente a criança, que no meio disso tudo acaba sofrendo muito. Mas pelo menos naquele momento, a Vera e o Felipe já estavam começando a entrar em bons termos e a buscar uma relação mais cordial possível em prol do bem-estar do Gabriel. Bom, amizades, chegamos ao final de mais uma história daquelas que marcaram os anos 90 e 2000 dentro do mundo dos famosos. E que rendeu muita manchete, né? Mas agora eu quero bater um papo bacana com você aqui nos comentários. Eu queria que você me dissesse se você lembrava dessa história, dessa batalha, né, entre o Felipe Camargo e a Vera Fischer pela guarda do Gabriel. Se você também lembrava do relacionamento polêmico que eles tiveram, né, do casamento conturbado que eles viveram. Se você não conhecia essa história, me conta aí o que você achou. E se você puder, compartilhe esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis, principalmente aquele amigo que gosta muito de relembrar esses temas também. Porque toda vez que você interage no conteúdo, o YouTube entende que ele é bacana e recomenda o vídeo para mais gente. Muito obrigada por me acompanhar até aqui, porque recordar é viver. Beijinhos!